Olá pessoal, bom dia. Hoje eu não poderia deixar de registrar e poder gravar esse vídeo porque vou falar de alguém aqui que foi uma pessoa muito especial, por que não dizer é uma pessoa muito especial, apesar de acontecer o que aconteceu. Eu tenho que falar. Começando por essa camisa, tá? Eu quero dizer que é uma homenagem a essa pessoa, porque ele gostava da cor azul. Ele já vivia no céu, com os pés aqui na terra. Era um imitador revolucionário, no sentido do amor, da paixão. As suas lágrimas continham o verdadeiro amor e que expressava realmente o coração de Deus. Era um cara que não só foi e é o grão de trigo que morreu, que abriu mão da sua própria vida em troca de um ministério tremendamente influente, apaixonado e marcante, deixando um legado extraordinário. E não tenho dúvida que em muitas nações da terra a sua voz foi ouvida e será ouvida, porque ele não mediu esforços e ele não buscava fazer a sua vontade. Ele buscava fazer a vontade do Pai. E como muitos já colocaram isso em tantos lugares, e fizeram publicações, homenagens, e eu, como alguém que foi tão influenciado por ele, por diversas vezes, ao seu lado, orando junto com ele, intercedendo por outros, por nações, junto com ele, chorando junto com ele, prostrado junto com ele, eu pude ser tremendamente influenciado. Madrugadas, evangelismos. As pessoas costumam dizer que quando me conhecem e aquilo que eu prego, aquilo que eu falo e aquilo que eu procuro viver como um princípio absoluto que recebi do Pai, de Jesus, da influência, eu quero dizer que Gregório tem uma história revolucionária na minha vida. Foi ele que foi um mentor, eu considero, né, meu pai na fé também. Eu tive e tenho, e isso está marcado, não tem como esquecer. Duas pessoas. Primeiro, o Fernando me ganhou para Jesus, pastor Fernando Moreira, de Belo Horizonte, e o Gregório na parte ministerial. Na parte ministerial, esse cara revolucionou a minha vida. E como eu estava falando, algumas pessoas sempre quando vem o meu estilo, quem eu sou, como eu sou, a maneira que atuo na questão ministerial, o pessoal sempre fala, isso não sou eu que digo. Gil, você é um evangelista. Queridos, mas eu quero dizer que quando alguém fala isso, existe ali uma história que foi plantada pelo Gregório. Essa influência, essa paixão, essa lágrima, esse coração sensível à voz de Deus. E não só isso, quando ele olhava as pessoas, ele sentia o que Deus sentia. E ele falava o que Deus falava. E isso impacta qualquer um. Então eu quero deixar aqui a minha homenagem a ti, Gregório. O consolo de Deus venha sobre Magdalena, sobre Grácia, sobre Mônica, sobre suas filhas. Realmente a gente perde porque a gente vai sentir saudade, é algo que não se explica, mas tremendamente é uma voz
que ecoa pela eternidade, de um atalaia numa montanha, e ele, com toda a convicção, com toda a força, ele dizia: assim diz o Senhor. E uma das palavras mais impactantes, que era a palavra rema de Gregório Magnus, eu quero ler para vocês, é a palavra de Jeremias capítulo 20, versículo 9. Você já deve ter ouvido, visto ele falar sobre isso, escrever sobre isso, era a palavra rema. E por muitas vezes essa palavra também aqueceu e foi como querosene, foi como gasolina em uma madeira seca, e isso inflama o meu coração, o coração de muitas pessoas. Jeremias 29 diz o seguinte: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Ah, Senhor, que palavra! Não tem como a gente ficar calado. Não tinha como Gregório ficar calado. Não tinha como ele se conter. E quando ele começava a chorar, é como que se o coração saísse para fora e sentisse as emoções de Deus, como ele dizia. O feeling que ele tinha de sentir as emoções de Deus, de ver nas pessoas o coração de Deus e começar a chorar e ver a transformação das pessoas, do mendigo, do homossexual, do travesti, de ver pessoas como eu também sofrendo preconceito, sofrendo crises existenciais e tantas outras situações, e isso ele não escondia de ninguém. E ele queria ver pessoas, não importa, as pessoas que eram discriminadas, pessoas que eram excluídas, ele queria ver incluídas no amor de Deus. O amor de Deus é aquele amor que tem lugar para todo mundo, tem lugar para qualquer tipo de pessoa, não importa classe social, não importa pensamento, filosofia, não importa. E Gregório tinha sim esse coração como o coração de Deus, que incluía pessoas, não importava quem fosse essa pessoa. E isso é impactante. Ele via pessoas e o coração dele chorava. Por isso, em 1996, e ele conta isso em alguns dos seus vídeos, que foi aonde ele recebeu de Deus mesmo uma confirmação do ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. Eu estava com ele lá em Atlanta, nas Olimpíadas, e foi impactante. Em homenagem a ele, está aí na minha foto como imagem do meu perfil, estou eu e ele em Atlanta. Eu costumava dizer, esse Chuck Norris é demais, né? Parecido, mas ele é aquele que o Senhor o tomou porque estava muito intenso. E eu quero aqui deixar a homenagem a ti, Gregório. Obrigado por tudo que você fez por nós. Tantos filhos na fé, com certeza. Não só filhos, né? Mas por onde você passou, você influenciou pessoas de tal maneira que mudou o ministério das pessoas, mudou o entendimento delas, mudou a visão delas de Deus. Começaram a ver um Deus de dentro para fora, um Deus lá no seu íntimo, um Deus realmente que toca no coração e faz algo acontecer. Então eu quero deixar aqui minha homenagem a ti, Gregório, a família, o consolo de Deus, o abraço. Ah, se eu pudesse abraçar cada uma das filhas, Magdalena, Grácia, suas netinhas, suas filhas de Mônica. Eu tenho tentado ver a situação de poder trocar minha passagem. Eu tinha já uma passagem comprada para Belo Horizonte, infelizmente com a parada no Rio de Janeiro, e não está fácil, mas fica aqui a minha mensagem, a minha homenagem de um grande, extraordinário homem, profeta, evangelista, Gregório Magnus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um que for ver esse vídeo, que Deus console, porque eu sei que muitos estão chorando esses dias, porque o Brasil perdeu, as nações perderam um profeta, mas eu quero dizer, o Senhor ganhou mais um ao seu lado, e uma voz que vai ainda
clamar por muitos e muitos anos, por onde as mensagens dele passarem. E não só isso, aqueles que ouviram essa mensagem são atalaias, consequência do fruto da semente que esse homem de Deus plantou no coração e nos lugares por onde ele passou. Que Deus abençoe. Fica aqui então minha homenagem, Gregório. Obrigado. Família McNutt, obrigado. Que homem tremendo que deixou um legado para a nossa geração. Deus abençoe. Um abraço.